Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Mais uma quinta-feira, para a honra e glória do Senhor. Estamos aqui para sermos ministrados, abençoados, e eu tenho certeza que todo mundo vai sair daqui tocado pelo Senhor, por algo mais de Deus em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Para o início do culto, vamos estar abrindo nossas Bíblias, vamos estar lendo lá em Isaías 48, Isaías capítulo 48, versículo 17. Isaías 48, versículo 17. Conforme os irmãos forem achando, vamos ir colocando de pé, em referência à palavra de Deus. Amém. A palavra de Deus diz assim, Isaías 48, 17. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você e que o dirige no caminho em que você deve ir, né? Bom, a gente sabe, a Bíblia fala inúmeras vezes e várias promessas de Deus, onde Ele nos mostra a direção que devemos andar. A Bíblia fala que Deus tem para nossas vidas é bom, perfeito e agradável. Amém? E nós sabemos que Deus, Ele nos direciona para o melhor caminho. Ele quer nos levar para a melhor direção. Não sei quantos aqui já andando de carro, bicicleta, algum veículo, pegou uma rua esburacada. Você não quer passar por ela, você quer passar pelaquela de asfalto, aquela lisinha. Então nós sabemos que o caminho que Deus tem para nossas vidas é o caminho asfaltado. É aquele caminho liso, né? Que nem o pessoal fala, é aquele tapete onde nós dirigimos, onde nós andamos. E Ele muitas vezes nos disciplina, falando assim, ó, filho, anda pelo melhor caminho. Filho, para de andar por essas ruas esburacadas. Assim como nós muitas vezes fazemos com os nossos filhos. Eu tenho um filho, né? Quem tem um filho aqui, quando você vai lá, seu filho faz algo de errado, você vai lá, briga com ele, disciplina ele, dá um beliscão às vezes nele. Não quer dizer que você quer ser malvado, não quer dizer que você está fazendo aquilo porque você gosta. Você está fazendo aquilo para disciplinar ele, para ensinar ele, ó, o caminho é esse, o caminho bom é esse, o melhor caminho que você tem é esse. Muitas vezes Deus traz a disciplina, Deus nos dá aquele beliscão, porque Ele quer que nós venhamos andar pelo caminho certo, porque Ele quer que nós venhamos andar pelaquela rua asfaltada, e Deus tem a melhor direção para nossas vidas, meus irmãos. Não deixe o inimigo achar que vou pegar um atalho, esses famosos atalhos. Não, eu vou pegar um atalho por aqui, porque vai tornar a minha vida mais fácil. Mas só que para mim pegar esse atalho, eu vou ter que parar de seguir a Deus, eu vou ter que parar de ir para os cultos, eu vou ter que parar minha caminhada com Deus. Cuidado, irmãos, cuidado, porque às vezes os atalhos são para nos enganar, são para nos afastar do caminho de Deus. Então escute a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo te falando, filho, vai por essa direção, filho, siga por esse caminho, porque eu tenho certeza que no final é bênção para nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Vamos estar orando. Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais um culto, Senhor, por mais uma noite, ó Pai, que nós estamos aqui, ó Pai, para ouvirmos a Tua palavra, aprendermos algo de Ti, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por ter nos dado a direção de hoje estarmos aqui louvando, exaltando, ouvindo a Tua palavra, porque temos certeza que hoje é noite de cura, nós temos certeza que hoje é noite de transformação, nós temos certeza que hoje é noite de libertação em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor, e eu creio que essa noite será uma noite diferente, uma noite de transformação, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a vida dos Teus filhos, Senhor, abençoa a vida de cada um que está aqui presente, ou aquele que está nos assistindo pela live, Senhor, porque cremos no milagre do Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor Jesus, amém, amém, meus irmãos. Aleluia! Aplauda esse Deus maravilhoso nessa noite. Noite de vitória, noite de você sair daqui completamente renovados. Boa noite a todos vocês, a graça e a paz, amém? É noite de júbilo, noite de festa. E é isso que nós iremos fazer aqui nessa noite. Será que você pode virar para o seu irmão e falar, meu irmão,
É noite de júbilo. Vamos jubilar? Então aplauda ao Senhor e vamos juntos. Colocar minha fé em Ti, caminhar sem ao lado olhar. Eu creio e confio em Ti. Não vou vacilar, não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração de comunhão. Guia-me, segurando em minhas mãos. Carrega-me quando não posso mais andar. Protege-me, leão da tribo de Judá. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração, acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do Teu coração de comunhão. De comunhão. Aleluia. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim.
Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Então vamos juntos, vai! Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos. Então declare aí, o amor. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, A sua glória inundando o meu ser. vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto Somente a igreja, eu quero ver. Ei! E vou receber. Mais uma vez. Eu quero ver agora o seu poder. Pode ficar melhor. Com as palmas. Sim. Levanta. Oh, eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome. Eu sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Ei, aplauda ele. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar. Declare isso nessa noite, pois tudo
pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir Sempre há nova manhã preparado pra mim. preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Jesus. Eis-me aqui. Diga isso nessa noite, diga esse nome maravilhoso, Jesus. Jesus, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu. Diga esse nome, Jesus. Eis-me aqui. Jesus. Eis-me aqui. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Mesmo quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei
da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia ao fogo da escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Que Deus abençoe sua vida, meu querido. Podeis tomar o seu assento nessa noite. Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. As crianças, queremos orar pelas nossas crianças. Estenda as suas mãos, vamos abençoar as nossas crianças. Glória a Jesus. Hoje tem bastante. Glória a Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor.
Pai, muito obrigado, ó Deus, por cada uma dessas crianças, que a Tua graça, a Tua misericórdia seja sobre elas, que elas sejam ministradas nessa noite pela Tua palavra, Senhor, que o Senhor venha falar ao coração delas também nessa noite, que elas possam aprender de Ti e crescer em Ti. Nós abençoamos cada uma delas, Senhor, e profetizamos da Tua bênção, da Tua vitória, no nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos de vocês sabem que nós temos aqui na igreja escola de discípulos? Quantos sabem? Levanta a mão. Então, todo domingo, pela manhã, depois do culto da manhã, 15 para 10, nós temos escola de discípulos. Esse domingo nós começamos um novo tema, louvor e adoração. A Bíblia fala, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E como você vai conhecer se você não estuda? Então venha, amém? Por quê? Porque não tem desculpa, né? Depois você vai reclamar, o Senhor vai falar para você, você não tem Bíblia? Tenho. Por que não leu? Está escrito lá. Não tem escola dominical na sua igreja? Tem. Por que não foi? Então, às vezes, a gente sofre, né? Mas a gente sofre porque quer. Porque Deus coloca as oportunidades à nossa disposição e nós desprezamos muitas vezes. Desprezamos aquilo que Deus tem proporcionado para as nossas vidas. Existem lugares onde os irmãos compartilham a folha da Bíblia. Um lê uma semana, outro lê outra, porque eles não têm Bíblia, por causa da perseguição. Mas nós temos Bíblia, temos culto, quinta-noite, domingo de manhã, domingo à noite, temos a escola dominical pela manhã, mas vocês não vêm, amém? Então deixam de ser abençoados. Ah, pastor, mas eu já sei tudo já. Já sabe? Ah, bom, então tem que colocar em prática. Amém? A quem muito foi dado, muito vai ser requerido. Abra sua Bíblia em 2 de Reis, capítulo 5. Amém? A partir do versículo 1. Que ficou ao serviço da mulher de Naamã, disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu, levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para que eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava que ele sairia a ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Fafá,
rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficará limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, para que nunca mais oferecerá este teu servo holocaustos nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor ao teu servo, quando o meu senhor entrou na casa de Rimom para ali o adorar, e ele se encoste na minha mão, eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim se prostrar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Pai, obrigado pela tua palavra. Oh Deus, fala conosco nessa noite. Fala, Senhor, fala ao nosso coração através desta palavra. Que essa palavra, Senhor, ela seja como um martelo, Senhor, que esmiuça a penha, como a espada, ó Deus, que penetra no mais profundo do nosso ser. Ó Deus, que a verdade da tua palavra invada o nosso ser nessa noite, e que ela venha, ó Deus, produzir os frutos que o Senhor deseja, para a glória, para louvor do seu nome. Amém. Glória a Deus. Essa história é uma história famosa, que conta a história de Naamã. E o texto, ele fala que Naamã era um homem muito importante. Ele era um homem muito conceituado, porque ele era ele era um comandante do exército da Síria, e ele era um homem, um herói de guerra. Por quê? Pela mão dele, diz lá o texto, que o Senhor, ele deu muitas vitórias à Síria. E aí muitas pessoas podem questionar, mas como assim? Naamã, ele não era judeu, ele não era um servo de Deus, mas o texto, ele nos diz claramente, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Isso nos ensina a soberania de Deus, que Deus, ele tem o controle de todas as coisas, ele tem um controle até daquelas pessoas que não servem a ele, que não adoram a ele, que não prestam serviço a ele. Todas as coisas está abaixo do domínio de Deus, e Deus, ele tem o poder de usar quem ele quer. Ele pode usar um homem ímpio, como usou Naamã. Amém? Muitas vezes nós temos o conceito de que Deus só usa, na verdade, cristãos, né? Mas o texto, ele nos ensina que Deus, ele tem propósitos eternos, amém? Ele tem propósitos, e para que esses propósitos, eles possam ser estabelecidos, eles possam ser cumpridos, ele usa quem ele quer. Por quê? Porque ele é Deus, amém? Ele é Deus. Muitas vezes as pessoas, elas acham que elas têm muito poder, que elas têm muita autoridade, que elas podem fazer o que elas querem, mas essas pessoas, elas estão baixo o quê? A autoridade de Deus.
Amém? Elas só podem ir até onde Deus permite que elas vão. Por isso é importante nós acreditarmos na soberania do nosso Deus, na grandeza dele. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos em situações em que nós achamos que essas situações, pelo contexto em que está inserido, que é impossível de acontecer, que é impossível de suceder. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele não perde o controle das coisas. Ele é soberano, Ele reina, Ele governa sobre as nações. E tudo que acontece no mundo, tudo que acontece no mundo, no universo, é porque o Senhor, nosso Deus, Ele permitiu. Mas pastor, como que Deus pode permitir, por exemplo, a pandemia do Covid? Se Ele tem autoridade, se Ele tem o poder, não é verdade? Tudo o que acontece é baixo os propósitos de Deus. Por isso a importância de nós temê-lo, Ele, e confiar na sua soberania, na sua grandeza. E nós vemos nesse texto que, ainda que Naamã, ele não tinha conhecimento, ele estava sendo usado por Deus. Porque o texto diz o quê? Que por ele o Senhor deu vitória à Síria. Amém? Por ele o Senhor deu vitória à Síria. Então, Naamã, ele era um homem importante. Ele era o comandante do exército da Síria. Era um homem muito conceituado na sua nação. Ele foi usado por Deus para guerrear pelo exército da Síria, mas o texto diz o quê? Que ele era leproso. Que ele era leproso. Porém, leproso. A lepra, naquela época, era uma doença terrível. Era uma doença contagiosa. E era uma doença na pele que ela poderia levar à morte. E o leproso, ele não poderia viver o quê? Em sociedade. Ele tinha que viver o quê? Separado. Por quê? Porque a doença que ele portava poderia contagiar outras pessoas. Tanto que em Israel, a lei, ela ensina o quê? Que em Israel tinha que ter o quê? Uma cidade à parte para os leprosos. E os leprosos, eles tinham que andar o quê? Com uma campainha. E anunciando o quê? Que ele era leproso. Ele não poderia viver com as outras pessoas. Por quê? Porque a doença que ele tinha era uma doença contagiosa. E que se acreditava que uma pessoa leprosa, aquela lepra que ela tinha, era consequência de sua vida pecaminosa. Então, um leproso, ainda dele sofrer com a sua doença fisicamente, ele vivia também o quê? Emocionalmente. Por quê? Porque ele não poderia ter contato com as outras pessoas. Ele não poderia se relacionar com as outras pessoas. E esse homem, por mais que ele era famoso, era bem conceituado, ele tinha sido usado por Deus, mas ele era leproso. E por causa da sua lepra, ele poderia morrer. Quando as pessoas tomarem conhecimento de que Naamã era leproso, a atitude delas com respeito a ele ia mudar drasticamente, por causa da doença que ele portava. Por causa da doença que ele portava. Então, Naamã, ele era um leproso. E provavelmente, muito
poucas pessoas tinham conhecimento da doença de Naamã. Provavelmente, ele ocultava a sua doença, para que as pessoas elas não tivessem conhecimento de que ele tinha aquela enfermidade, que aquela enfermidade era verdadeiramente lepra. Provavelmente, né? Ele usava roupas compridas, largas, para cobrir a sua enfermidade. Mas diz o texto que numa dessas batalhas que o exército da Síria fazia, eles foram no território de Israel. E eles levaram cativa o que? Uma menina. E essa menina, ela foi parar na casa de Naamã. Ela era serva da esposa de Naamã. E ali, na intimidade daquela família, ela tomou conhecimento da enfermidade de Naamã. E olha o que ela falou: olha, se o meu Senhor estivesse diante do profeta, do homem de Deus que está lá em Samaria, ele seria curado. Nós não sabemos o nome daquela menina, a família dela, não sabemos nada dela. A única coisa que sabemos é que ela era do território de Israel. Ela era uma judia. E provavelmente ela ou tinha visto os milagres que Deus realizou através do profeta Eliseu, ou ela tinha visto, ou ela tinha o quê? Ouvido falar. E ela tinha o quê? Uma fé e uma convicção muito grande. Porque se de repente ela falasse isso, e Naamã fosse diante do profeta, e o profeta não tivesse a autoridade, o poder, para que ele fosse curado, a vida dela estava em jogo, ela poderia morrer. Naamã poderia tê-la como mentirosa, como enganosa, e poderia matá-la. Mas ela tinha convicção plena que se Naamã se encontrasse com o homem de Deus, e o homem de Deus orasse por ele, ele ia ser curado. Por isso que ela deu testemunho na casa de Naamã. Muitas vezes nós não testemunhamos do poder de Deus, da grandeza de Deus, porque nós não cremos. Nós não cremos, nós temos dúvida no nosso coração. Muitas vezes nós vemos as pessoas sofrendo com doenças, problemas familiares, situações críticas na família, situações críticas financeiras, e muitas vezes nós não testemunhamos, nós não falamos que Deus pode transformar a vida dela, que Deus pode dar uma nova direção, porque muitas vezes nós temos dúvida no nosso coração, nós não cremos nisso, nós não cremos, por isso muitas vezes não testemunhamos. Mas aquela menina, ela tinha convicção plena, ela tinha convicção plena, e ela foi, e ela testemunhou a Naamã, e Naamã foi ao rei, e disse para o rei: olha, dessa maneira falou a serva, a menina lá de Israel. Ela falou que lá tem um profeta, e esse profeta, ele pode ser a solução para a minha doença, para a minha enfermidade. E o profeta foi e mandou cartas ao rei de Israel, juntamente com Naamã. E Naamã foi, levando muito dinheiro, levando roupas. Há muitas pessoas que elas acreditam, que com dinheiro, com favores, ela pode o que? Alcançar a graça de Deus, a misericórdia de Deus, pode alcançar o milagre de Deus. E o rei mandou Naamã com aquela carta, com muito dinheiro, ouro, prata,
E Naamã chegou, entregou a carta ao rei, e o rei se indignou. Sabe por que o rei se indignou? Porque o rei também era incrédulo. A resposta dele: por se acaso sou eu Deus para tirar ou dar a vida? O rei da Síria, ele quer pretexto para me invadir, para fazer guerra comigo, mandando esse leproso para que eu o cure. Porque se o rei, ele tivesse fé, ele cresce verdadeiramente no Deus de Israel, ele ia chamar o profeta, ele ia chamar Eliseu, ele ia falar para o povo dele, orar por aquele homem, para que Deus transformasse a vida dele, para que Deus trouxesse um milagre na vida dele. Mas o rei, ele rasgou as suas vestes, ficou indignado, se sentiu indignado com a atitude do rei da Síria, mas não tomou nenhuma atitude. Por quê? Porque ele é incrédulo. E uma pessoa incrédula, ela não pode ver os milagres de Deus. Deus, ele continua operando milagres. O nosso Deus é o mesmo. Ele não mudou. Ele faz milagres hoje. Mas para que os milagres aconteçam, nós temos que crer. Você tem que crer. Se creres, verás a glória de Deus. Amém. Porque existem muitas pessoas que estão como Naamã, pessoas poderosas, influentes, mas que estão leprosas. Não dessa doença da lepra, porque hoje a lepra, ela tem cura, ela já não é uma doença comum, na verdade. Mas existem pessoas que elas têm outras doenças, doenças emocionais, doenças físicas, doenças da alma, porque elas não conhecem o príncipe da paz, elas não conhecem o Deus verdadeiro. Muitas delas têm muito dinheiro, como Naamã tinha, mas o dinheiro delas não pode comprar a paz, não pode comprar a felicidade que somente Cristo pode dar. Agora, se você já experimentou essa paz, se você já experimentou essa vida abundante que só Cristo pode dar, então você pode ser como aquela menina e abençoar outras pessoas. Você pode testemunhar da sua fé. Mas existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, que são pessoas influentes com conceito, mas também estão leprosas. A lepra no seu coração. E muitas vezes essa lepra está escondida. Está escondida através de uma religiosidade. Porque eu não quero que ninguém saiba que isso está acontecendo comigo, que eu estou sofrendo desta maneira, porque eu sou líder de célula, eu sou líder da igreja, eu faço isso, faço aquilo, e muitas vezes a lepra está na minha alma, está dentro da minha casa, está destruindo o meu casamento, a minha família, os meus filhos, e eu estou escondendo essa lepra, não quero que ninguém veja essa lepra. Mas se essa lepra ela não for curada, ela pode levar o quê? A morte. Amém? Ela pode levar à morte. Ela pode levar à morte. O rei, ele foi incrédulo. Ele não acreditou. Ele não creu. Mas a notícia chegou ao profeta. A notícia chegou a Naamã. A Eliseu, de que o rei havia rasgado as suas vestes, que o rei estava indignado. E Eliseu falou: ó rei, não se indigne por nada disso, mas pode enviar Naamã aqui,
porque ele verá que em Israel há homem de Deus. Você é homem de Deus? Você é mulher de Deus? Ou você está leproso como Naamã? Você é homem de Deus ou mulher de Deus? Naamã falou, olha, Eliseu falou, pode mandar Naamã aqui, porque eles verão que em Israel há homem de Deus. Há homem de Deus. E Naamã foi lá, com toda a sua comitivas, com carros, cavalos, ouro, prata, muitas vestimentas. E o profeta nem saiu da sua casa. Mandou Geazi, o seu servo, vai lá e fala a Naamã, para ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão, e ele ficar totalmente limpo da sua lepra. Fácil, não é verdade? Dá 7 mergulhos no rio, e você vai ficar limpo. Mas Naamã se dignou. Por quê? Porque ele era uma pessoa importante, uma pessoa influente. Então ele esperava que o profeta fosse honrar ele, que o profeta fosse até ele e o tratasse da maneira como ele estava acostumado a ser tratado, e que as pessoas se curvassem diante dele e o tratassem como Senhor, como autoridade, com toda a honra, com toda a pompa. Mas o profeta não fez isso. O profeta não foi lá colocar a mão nele para que ele fosse curado, não ungiu ele com óleo para que ele fosse curado. O profeta nem saiu de casa, nem viu a cara de Naamã, somente falou para o seu servo, vai e fala para Naamã, para ele dar 7 mergulhos no rio Jordão, que ele ficará curado. Era algo simples. Mas a soberba de Naamã, a soberba dele, quase o impediu dele experimentar o milagre de Deus. Quase o impediu que ele experimentasse a transformação. Ele falou, como assim? Eu pensei que ele viria até mim, que me ungiria, que colocasse as mãos, que rogasse o nome do seu Deus sobre mim. Não são os rios de Damasco, mais limpos, mais puros que todas as águas de Israel. Não poderia eu banhar-me nesses rios e ficar limpo? Na obediência está a bênção. Amém. Na obediência está a bênção. E muitas vezes a nossa soberba nos impede de obedecer coisas simples. E perdemos o quê? A bênção de Deus. Perdemos a bênção de Deus. E Naamã estava prestes a perder a bênção de Deus pela sua soberba. Porque o profeta não o tratou da maneira como ele esperava, como ele creia que era digno de ser tratado. Ele se encheu de orgulho, de soberba, e já estava indo, voltando para sua casa, para a Síria, já ia embora com toda a sua comitiva. Mas um dos seus oficiais falou para ele, olha, Naamã, se o profeta houvesse falado uma coisa difícil, você não o faria. Se de repente ele pedisse aí mais ouro do que você trouxe, você não ia mandar a gente ir lá buscar mais ouro, não ia mandar a gente trazer. Mas ele pediu uma coisa muito simples, dá 7 mergulhos no rio e você ficará limpo. Que te custa descer ao rio Jordão? Que te custa obedecer?
Muitas vezes nós não queremos descer do nosso pedestal. Naamã, para ele descer aquele rio, ele ia ter que se despir, tirar toda a sua roupa de comandante, polposa. Os seus oficiais que estavam ali iam ver a sua doença, a sua enfermidade. Não ia mais ficar oculto. Eles não somente iam ficar sabendo, mas eles iam ver. Muitas vezes, para nós alcançarmos a graça, a misericórdia de Deus, nós temos que nos humilhar. E a Bíblia fala claramente que aquele que se humilha será exaltado. Será exaltado. Era algo simples. O que o profeta, em nome de Deus, estava pedindo a Naamã. Mas ele estava prestes a perder a bênção de Deus por causa da soberba, do orgulho. E quantas vezes nós deixamos de ser abençoados, não é verdade? Deixamos de ser abençoados. Deixamos de ser abençoados. Eu fiquei lá na sede, quase 7, 8 anos, depois que eu voltei do Peru. E lá, tem muitos, na época que eu estava lá, tinha muitos pastores, e todos nós pregávamos, e às vezes demorava, para a gente pregar, porque eram muitos, e além dos pastores, tinham líderes também que ministravam, e só que a igreja não sabia, é igual aqui, eu não falo para a igreja quem vai pregar, vocês vêm para o culto para adorar a Deus, quem vai pregar não importa, mas, eu sentava no fundo e às vezes, quando o pregador ia subir, às vezes eu via, irmãos, se eu soubesse, eu não tinha vindo hoje, não é verdade? Perdi a bênção, não é verdade? Porque quantas vezes eu fui abençoado nesse lugar, como sou abençoado aqui, que estou sentado ouvindo o irmão da igreja pregar, o líder da igreja ministrar, não é verdade? Por quê? Porque Deus usa quem se coloca à disposição, amém? Deus usa quem se coloca à disposição. Deus usa e fala, mas muitas vezes a nossa altivez, a nossa soberba, nos impede de ser abençoado. Naamã estava prestes. Ele não perdeu a bênção, o quê? Por causa dos seus oficiais. E a importância de nós estarmos cercados de pessoas que verdadeiramente nos amam, não é verdade? Porque os seus oficiais poderiam ter falado, é verdade, Naamã, quem é esse Eliseu? Para querer dar ordem, falar que você tem que mergulhar aqui, vamos embora mesmo, não é verdade? Mas as pessoas que estavam à volta dele o amavam. Amavam para dizer o que? A verdade para ele, para confrontar a vida dele, porque o verdadeiro amigo, quando vê que a gente está tomando uma direção que não é boa, que não vai ser bom para nós, ele vai dizer para nós, ele vai dizer, ó, cuidado, essa escolha, essa decisão que você está tomando, pode te trazer consequências desagradáveis. Tome cuidado com os amigos, o quê? Que tudo ele te aplaude, ele fala, tá bem, tá tudo bem, continua, vai em frente. Porque às vezes esse amigo não te ama tanto como você imagina. Porque o verdadeiro amigo é aquele que fala a verdade, que nos abre os olhos. Porque às vezes existem situações que a nossa soberba, a nossa altivez, o nosso conhecimento humano muitas vezes nos cega
E nós estamos indo numa direção que é perigosa. E precisamos, às vezes, de pessoas que nos amam, que nos dá aquele chacoalhão. Ó, abre os olhos. Abre os olhos. E aqueles oficiais fizeram isso. Amém. Eles ajudaram Naamã. E Naamã se despiu e desceu o rio e mergulhou naquele rio 7 vezes. Obedeceu. Obedeceu. E para surpresa dele, não é verdade? Porque o que tinha aquele rio diferente do que os rios de Damasco? Nada. Porque o poder não estava no rio. Amém? O poder não estava no rio. Sabe aonde estava o poder? Na obediência, na atitude de Naamã. Porque aquela atitude, como eu falei, ele teve que se humilhar. Ele teve o que? Que ter fé na palavra do profeta. Amém? Ele teve que ter fé. Porque obedece quem acredita. Obedece quem tem fé. Você está aqui porque você crê. Por isso que você veio a este lugar. E obedece quem tem fé. Porque a obediência é porque nós cremos. Nós cremos nesse Deus que abre porta onde não há, que provê, que cura, que liberta, que salva, que transforma, que faz milagres. Que faz milagres. Quando ele desceu aquele rio para mergulhar, ele estava declarando: eu creio nesse Deus de Israel. Eu creio nas palavras desse profeta, desse homem de Deus. Você crê? A sua fé, ela tem que ser acompanhada de obediência. Eu preguei aqui outro dia sobre Abraão. Não é verdade? Ele é conhecido o quê? Como o pai da fé. Mas como evidenciou a sua fé? Através da sua obediência. Quando Deus falou para ele: vai, Abraão, me entrega o filho, teu único filho a quem amas. Abraão foi. Em Hebreus fala que Abraão acreditava que ainda dos mortos ele poderia recobrar Isaque. Ele acreditava que mesmo que ele sacrificasse, Deus o poderia ressuscitar. Por quê? Porque a promessa de Deus na vida de Abraão era em Isaque. Tanto que quando os servos de Abraão que questionaram ele sobre o sacrifício que ele ia fazer, ele disse: olha, eu vou e voltarei, eu vou ali, vou adorar a Deus, vou sacrificar e eu vou voltar, nós vamos voltar. Ele acreditava que o milagre ia acontecer, e aconteceu. Por quê? Porque Deus, Ele honra a nossa fé. Ele honra a nossa fé. E a fé de Naamã, ela foi honrada. Quando ele mergulhou uma e outra vez. Foram 7 vezes. O número 7, na Bíblia, ele significa o número completo. 7 vezes. 7 vezes. Eles rodearam as muralhas de Jericó. E agora nós vemos aqui o que? Naamã mergulhando 7 vezes e recebendo o milagre de Deus. Porque para Deus não existe nada impossível. Naquela época, a lepra era uma doença pela medicina incurável. E a pessoa que era leprosa, ela estava sentenciada à morte
e viver isolado. E a viver completamente isolado, perdia todos os laços, familiares, amigos. Tinha que viver completamente isolado. Por isso, era uma doença terrível. Mas Naamã, ele recebeu a cura, porque ele se humilhou, ele creu. Ele creu. E não importa qual seja o tipo de lepra que nós possamos ter no nosso coração, na nossa alma, se nós nos humilhamos a ponto de reconhecer, porque às vezes a nossa altivez, a nossa soberba nos impede o quê? De reconhecer a nossa enfermidade. E enquanto eu não reconheço que eu estou doente, que eu preciso de ajuda, eu não vou ser curado. Eu não vou ser curado. Então eu tenho que reconhecer que eu não estou bem, que eu necessito de ajuda. E eu tenho que crer que o Deus ao qual eu sirvo, Ele é poderoso para me curar. Eu quero dizer para você que Ele tem o poder de curar a tua alma, que Ele tem o poder de curar o teu corpo, que Ele tem o poder de libertar, porque Ele é o mesmo, Ele não mudou, Ele continua realizando milagres, e Ele quer realizar milagres nas nossas vidas, para que você possa dizer assim: olha, não é somente pelo que eu ouvi, mas é porque eu experimentei na minha vida, no meu corpo, que esse Deus verdadeiramente é um Deus vivo. É um Deus vivo. Coloque-se de pé, eu quero orar com você, eu quero convidar os irmãos do louvor. Eu quero ministrar na sua vida nessa noite. Eu quero orar com você. Eu quero te desafiar a se colocar diante do Senhor nessa noite. Aleluia. Nós vamos entoar uma canção. Eu quero orar nessa noite por você. Eu quero orar porque eu creio nesse Deus. Eu quero orar porque eu creio em milagres, porque eu tenho experimentado milagres na minha vida. E eu creio que o nosso Deus, Ele continua sendo o mesmo. E nessa noite eu quero orar por você, enquanto nós entoamos essa canção. Se você está doente, seja fisicamente, seja emocionalmente, e você deseja oração, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite. Enquanto entoamos essa canção, se você tem alguma doença, seja ela na alma, no corpo, no espírito, vem aqui na frente. Quero convidar os pastores. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu
fogo de Deus, no nome de Jesus. Queima, Senhor, com teu fogo toda doença, toda enfermidade. Queima com teu fogo nessa noite. Queima, Senhor, com teu fogo. Eu repreendo neste lugar, nessa noite, todo espírito de enfermidade, todo espírito de doença. Eu ordeno que saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu repreendo toda doença no corpo, na alma. Eu repreendo agora, ordeno que saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus, recebam cura, recebam libertação no seu corpo, recebam cura, recebam cura. Em nome de Jesus, recebam cura. Em nome de Jesus, eu amaldiçoo toda doença, toda enfermidade. Eu ordeno que seque no nome de Jesus. Em nome de Jesus, que sequem no corpo dos teus filhos, para a glória, para o louvor do teu nome. Aleluia! Oh, exaltado, exaltado é o teu nome. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aplauda o Senhor com todas as suas forças. Aplauda esse Deus que cura, esse Deus que liberta. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glória a Jesus. Louvado seja o teu nome. Ainda assim como estamos. Há alguém nesse lugar que ainda não recebeu a Jesus, que gostaria de recebê-lo? Alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus e gostaria de entregar nessa noite? Se há alguém, dê um sinal com a sua mão, eu quero orar com você. Se há alguém que ainda não aceitou Jesus e gostaria de aceitá-lo, gostaria de recebê-lo como seu Salvador, como Senhor da sua vida, se há alguém, dá um sinal. Glória a Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. Glória a Jesus. Amém, irmãos. Continuando nesse espírito de adoração, vamos estar ofertando e dizimando na presença de Deus, né? Lembrando, você que nos visita, não se sinta constrangido. Esse é um momento para quem é conhecedor da palavra, entende e sabe da importância e como Deus nos abençoa através dos dízimos e das ofertas também. Irmãos, vamos estar abrindo nossas Bíblias lá em 2 Coríntios 9, versículo de número 7. 2 Coríntios 9, versículo de número 7. Amém. Diz assim: cada pessoa contribua conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém. Então, irmãos, queria estar falando, esse momento é um momento onde nós também acreditamos na bênção espiritual que envolve através dos dízimos e oferta. O fato de ofertarmos ao Senhor, isso traz bênçãos para a nossa vida, isso traz milagres. E o mais que eu fico assim, fascinado com a leitura da Bíblia, que muitas vezes aqui fala, nunca foi falado, olha, você tem que dar X valor para ser abençoado, Y valor para ser abençoado. Não, ele fala que nós venhamos entregar de coração. Que você venha trazer na presença de Deus os seus dízimos, suas ofertas de coração, porque nós sabemos um Deus que Ele abençoa, num Deus que Ele multiplica, num Deus que Ele faz milagre. Então que nós venhamos trazer nossas ofertas de coração, crendo no milagre de Deus, crendo na bênção de Deus, crendo que Deus pode fazer algo de muito maior do que imaginamos na nossa vida financeira, né? Eu acredito que todos têm as suas demandas financeiras, necessidades e tudo mais, e Deus também tem que estar alinhado com isso, né? Deus também está no meio desse propósito financeiro também das nossas vidas. Amém? Você venha se colocar de pé em nome de Jesus, vamos estar orando pelas nossas ofertas.
que você venha estar levantando a mão, você que vai estar ofertando, levante sua mão com sua oferta. E você que também não pôde hoje, levante da mesma forma, profetizando: Senhor, abençoa. Eu não tenho emprego, então, Senhor, eu profetizo um emprego. Eu não tenho condições agora, eu profetizo condições. Profetiza sobre a sua vida. E como eu falei, é um Deus de milagre, é um Deus que abençoa. Então, profetize também sobre a sua vida financeira, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse momento, ó Pai, de ofertarmos e dizimarmos na Tua presença. Senhor, que o Senhor venha abençoar a vida dos Teus filhos, Senhor. Pai, que o Senhor venha se mostrar um Deus que faz milagres, ó Pai, também através da vida financeira, Senhor. Pai, supre as necessidades dos Teus filhos. Pai, que não venha faltar nada, Senhor. Que o Senhor venha abrir portas de emprego, empregos excelentes, Senhor. Abençoa os Teus filhos, para que eles vejam o poder do Senhor na vida financeira deles. E assim eles possam glorificar a Ti, exaltar a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Podeis ofertar em nome de Jesus. Boa noite, graça e paz, amém? Amém. Vamos passar para nossos avisos, amém? Amanhã tem a célula com os jovens aqui na igreja, amém? E no sábado a célula com os adolescentes, amém? Também amanhã tem o evangelismo com os moradores de rua, né? Então, os irmãos que quiserem participar também podem participar, amém? No domingo nós temos nosso culto da família, amém? Culto da família às 8 horas. Após o culto da manhã, nós temos a escola de discípulos, amém? O pastor já anunciou a escola de discípulos. Estamos estudando sobre louvor e adoração, amém? Louvor e adoração. Então, você venha a participar, que com certeza você vai aprender verdadeiramente o que é louvar e adorar a Deus, amém? Domingo também, às 19 horas, nós temos nosso culto, amém? Esses são os cultos, os avisos dessa semana. Segunda-feira, nós temos caminhada de oração. Então, estou avisando para que você já se programe. Nós teremos uma caminhada de oração profética do setor de São Vicente. A igreja, todas as igrejas do setor de São Vicente estarão saindo da igreja sede. Amém? Às 20 horas estaremos nos reunindo lá para sair, para estarmos orando pelas principais lugares da nossa cidade de São Vicente. Amém? Então, segunda-feira não teremos culto de oração aqui na igreja. Nosso culto de oração será na rua. Amém? Então, vamos estar 20 horas lá na igreja sede. Amém? Também temos outros avisos importantes que são na primeira semana de maio. No dia 2 de maio, nós estamos iniciando nossa campanha na igreja, amém? Nossa campanha de quintas-feiras. Então, dia 2 de maio, estaremos iniciando as 7 semanas de campanha. Dia 3 de maio, sexta-feira, nós teremos aqui o culto dos God, amém? O God está aí acordado, não está dormindo, não. Então, 3 de maio, temos aqui o God, amém? 4 de maio, terá um mutirão aqui na igreja para limpar a igreja, amém? Então, as irmãs da limpeza estão convocando a todos os irmãos que puderem participar. Dia 4 de maio, terá um mutirão aqui para estar limpando a igreja, amém? 11 de maio, lembrando, nós temos o culto de mulheres aqui, amém, mulheres? Isso, tá vendo? As mulheres aí.
E lembrando também que nosso retiro de mulheres acontece na última semana de abril. Amém? Então, mulherada aí se prepara para participar de nosso retiro, né? Outro anúncio também, o retiro da família, amém? Que acontece no mês de outubro, do 11 ao 13 de outubro. Então, você que não fez sua inscrição e quer participar, procure a Ângela no final, amém? O retiro de casais também já estão abertas as inscrições. Será em Águas de Lindóia, então não fique de fora. Faça sua inscrição já com a Ângela também, desse sinal para assegurar a sua vaga. Amém? E também o Congresso de Mulheres que acontece no mês de agosto. Em junho abre as inscrições, mas para junho já tem que ter pago todo o Congresso. Então, se você está interessado em participar do Congresso de Mulheres, você sabe que o Congresso de Mulheres é bem rápido, acabam as vagas, acontecerá em 2 períodos, né? Será o período da manhã e o período da tarde, 1.500 mulheres em cada período. Esse ano é diferente, terá palestras e depois o culto normal, amém? Então, se você está interessado em participar, o custo do Congresso de Mulheres é 70 reais, né? 70 reais que está incluso a camiseta, a bolsa e o lanche das mulheres, amém? Então, você procure a Ângela e dê seu nome já, e você tem esses 3 meses para pagar, abril, maio e junho, até o dia 15 de junho que tenho que fazer a inscrição, amém? Vamos ficar em pé, queremos chamar os aniversariantes, amém? Queremos orar pelos aniversariantes, não vão, né, fugir. A Flávia, a Giovana, a Issa. Amém? Logo vamos estar orando pelos nossos irmãos que se encontram doentes. Queremos agradecer a Deus pela vida de nosso irmão Flávio. A cirurgia foi todo um êxito, sucedeu tudo bem. Mas ele já está de alta, está em casa. Amém? E glória a Deus por isso, amém? Porque orávamos para que Deus abrisse as portas para ele passar pelos processos de cirurgia e já passou, amém? Mas já está em casa, né? Ainda não tive notícias da nossa irmã no Peru, que ela ia fazer hoje a cesárea também, amém? Estejamos orando por ela. Pedimos que estejamos orando também pelo Rafael, né? O Rafael pequenininho, né? O nosso pequenininho filho da Daniele, ele está com infecção respiratória. Então, estejam orando, porque isso atrapalha para ele poder ser programado a cirurgia dele. Amém? Para estar orando pela nossa irmã Daniele, também ela está delicada, né? Está com essa gripe, essa virose que está dando bem forte, né? A vida da Fernanda, que também está mal, né? A Mel. Estejamos orando por eles. E pelo Rafael, nosso irmão Rafael também. Amém? Algum outro aviso mais? Não? É isso? Amém. Levante suas mãos, vamos orar pelas nossas aniversariantes. Amém. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, pela vida de nossas irmãs. Senhor, abençoamos a vida dela, Pai. Oh Deus, abençoa a vida dessa criança, Pai, que o Senhor possa, oh Deus, usar a vida dela, Senhor, grandemente durante toda essa infância, Senhor, juventude, adolescência. Que o Senhor venha se revelar a ela, Senhor, de uma forma sobrenatural, Pai. Que ela venha ter um encontro contigo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida dessa criança, Pai. Senhor, oramos também pela vida, Senhor, da Giovana. Senhor, cumpre os desejos do seu coração. Que o Senhor possa outorgar a ela, Senhor, oh Deus, tudo aquilo que o Senhor tem como promessa para a vida dela, Pai. Oh Deus, cumpre os seus propósitos, oh Deus, na vida dela. Pai, que tua filha venha te servir cada dia mais e mais, oh Deus. Que o Senhor possa dar muitos anos mais de vida, Senhor, para que ela venha, oh Deus amado, a te servir, oh Deus, em nome de Jesus. Deus, nós também oramos pela vida da Flávia. Senhor, abençoa a vida de tua filha, Pai, derramando de tua graça, tua bênção sobre a vida dela, Pai. Senhor, em nome de Jesus, concede, oh Deus, os desejos do coração de tua filha, Pai. Que tua graça, tua bênção possa ser, oh Deus, derramada sobre a vida dela, Pai. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos orar, oh Deus, também pelos nossos irmãos, Senhor, que se encontram doentes.
Pai, por aqueles que estão acamados em casa, Senhor, aqueles que estão internados. Deus, coloca as tuas mãos de poder, Senhor. Oramos especificamente, Senhor, pela vida da Fernanda, da Mel. Senhor, abençoa a vida delas, Senhor. Oh Deus, intervém, Senhor, na saúde delas. Oramos pela nossa irmã Madá, Senhor, pelo nosso irmão Rafael, pelo pequeno Rafael. Oh Deus, pela vida da Daniele, Senhor. Coloca as tuas mãos de poder sobre a vida deles, Pai. Trazendo, Senhor, da cura, Senhor, oh Deus, da sanidade sobre a vida deles, Pai. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a vida da Rosana. Oh Deus, pela cesárea que ela passou, Pai, pela vida do bebê, Senhor, traz, oh Deus, uma recuperação rápida sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Somos gratos a Ti também, Pai, pela vida do nosso irmão Flávio. Obrigado, Deus, por ter aberto as portas, por essa cirurgia ter sido um êxito, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós Te louvamos pela vida dele, Pai. Muito obrigado, Senhor. Oh Deus, ajuda nesse processo, Senhor, agora de restauração, Senhor, esse processo, Senhor, agora que ele vai passar, Senhor, para poder, oh Deus, de reabilitação, Senhor, que o Senhor venha colocar as suas mãos de poder. Senhor, também oramos pela vida de nossa irmã Claire, Senhor, oh Deus, Pai, conforta o coração dela, Senhor, oh Deus, a família dela, Pai, oh Deus, o Senhor possa tomar a vida dela nas tuas mãos, Senhor. Colocando, oh Deus, tuas mãos de poder, Senhor. Consolando o coração de tua filha, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Deus, nós oramos pela vida dela, da família dela, Pai. Em nome de Jesus, oh Deus. Senhor, nós abençoamos tua igreja nessa noite, Pai. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada um de nossos irmãos que estão aqui, Pai. Deus, cada família aqui representada, leva-los em paz e segurança a seus lares, Senhor. Guarda-los, oh Deus. Dá um final de semana abençoado, oh Deus. Em nome de Jesus, oh Deus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. No final, tem uma cantina e eu esqueci de avisar, né? Nossa irmã Claire, ela perdeu o pai, né? Acho que foi ontem que conversei com ela, ele foi sepultado ontem, né? Ele está em Minas Gerais, então estejamos orando pela vida dela, pela família dela, tá bom? Amém. Deus abençoe.